Boa noite, pessoal. Olha nós aqui de novo, mais uma vez, professor Sandro. E hoje trouxe um amigo, professor muito especial. Outro dia trouxemos o professor Lucileno, que era nosso amigo, né? E hoje, em particular, mais um grande amigo nosso, o professor Ronaldo, né? Está aqui conosco hoje. E como o programa, né, que o canal é a minha história, a gente tem muitos professores que têm histórias bonitas, histórias sofridas também, né? Porque nessa dificuldade faz parte. E hoje nós trouxemos aqui um professor que é de luta, um professor de guerra, um professor que tá nesse processo há muito tempo conosco. E, Ronaldo, eu acho que quando eu entro na educação em 2009, tu já era professor já, né? Tu já era professor e de lá para cá teve um processo muito longo de chegar até aqui e graças a Deus a gente vem vencendo ao longo do tempo e hoje nós chegamos a um período que a educação vale a pena a gente contar a história, vale a pena a gente relatar a nossa luta, a nossa vida de campo, porque a gente tem uma vida de campo, né? Então isso é importante. Quero que tu te apresente o pessoal aí e prazer estar aqui com a presença conosco. Boa noite, Sandro. Boa noite, pessoal que acompanha o programa do Sandro, né? Voltado para a educação. E dizer para a gente que é importante esse espaço, é uma alegria. Agradecer a Deus por ter o Sandro como amigo, a família dele. E dizer assim que... Acho que é mais de 15 anos de amizade, né, Ronaldo? Eu acho 15 a 20 anos de amizade já. Estar envolvido nesse campo educacional é de fato um grande desafio, uma alegria e também para a gente é uma realidade que a gente traz aí desde o que 20 anos atrás. Isso. E então vamos lá, vamos começar a entrevista. Pessoal, a gente quer saber um pouquinho de ti, a tua história, como foi que começou. E a gente começa aqui, fazendo um feedback aqui, Ronaldo, a gente tentar lembrar quando foi que tudo começou, né? Como é que dá-se esse nascimento desse professor, desse educador, desse docente, falar um pouquinho da família, quantos irmãos, se todos os irmãos estão engajados nesse processo. E aí, como é que está isso aí? Quando foi que tu realmente, não, eu vou para essa área, eu gosto dessa área, eu me apaixonei por essa área, daí que começa a... Na verdade, assim, a nossa infância, né, ela foi num outro estado, que foi no Amapá, fomos daqui, a partir de 93, e aí a gente viveu lá um período, né, grande, voltamos em 2003 para cá, que foi o tempo que eu iniciei na educação. Em 2003 eu fui convidado a trabalhar no Prolabore, ali numa comunidade ali. Prolabore é quando o educador, que é o professor titular, ele se ausenta, né? Eles contratam outro. Isso. Eu acho que ainda tem o Prolabore até hoje, né, Ronaldo? Sim. Tem até hoje o Prolabore. E aí na Vila Moraes, eu iniciei lá na Vila Moraes com o Prolabore de 3 meses. Porém eu já tinha um chamado, vamos dizer assim, eu tinha feito uma escolha para estar trabalhando na educação, porque na época que eu iniciei era o magistério formava, já era uma formação técnica para atuar na área da educação. Certo. Tá? E aí a gente começou assim, e quando eu venho falar sobre educação, eu gosto assim, de tocar num ponto bem chave, que é fazer a pergunta: a escola, qual o papel da escola para a sociedade? O papel da escola para a sociedade, se a gente for pesquisar e analisar, é formar cidadãos, né? Vamos preparar a pessoa para formar cidadãos e também para ter uma formação pessoal. Isso. Uma formação pessoal, uma formação... Para seguir a carreira, né? E cidadã e também o mercado de trabalho. A escola prepara para o mercado de trabalho. Aí lá em 2003, quando eu iniciei, já tinha essa formação, que é magistério. Já tinha magistério. Dentro do magistério... A primeira formação, né? Isso, dentro do magistério, não sei se é da tua época, do teu curso também, da tua formação, tinha uma disciplina chamada didática, no qual a gente fazia todo o treinamento para ter o manejo da sala de aula, né?
usar essa palavra, né? Seria uma palavra já um pouco Isso. arcaica, mas é para ter o domínio, para saber como se postar diante dos alunos, como conduzir a educação dentro daquela sala de aula. Com certeza. Mas aí a nossa realidade do campo ela é altamente diferente de uma realidade estrutural da cidade, né? A realidade do campo ela requer maiores, como é que eu posso dizer assim, mais dedicação, mais habilidade, né? Mais coragem. Por quê? Porque não tem toda uma estrutura que tem numa escola da cidade. Então esse que é o desafio do educador do campo. Tá certo. O desafio do educador do campo, você vai sair, formou, a sua família está aqui na cidade, você vai atuar lá no campo, às vezes de 2 horas de distância, às vezes 15 horas. Isso. Nosso município tem 4 rios extensos, a Cutipereira, né, Pacajá, Camarapi e o Anapu. Nesses 4 rios já tive o privilégio de trabalhar. Já tem Esses circuitos aí, né? Tá certo. Na educação. E Ronaldo, só me responde uma coisa. E a relação com a docência, ela já tinha alguma experiência, já tinha trabalhado em algum outro trabalho, alguma outra atividade, ou tu já entra já nessa docência? Porque eu acho que já teve outro emprego sem ser professor, antes de ser professor, né? Até porque... Eu iniciei muito novo na educação, né? Mas eu já tinha, assim... Experiência, a minha experiência de trabalho era, na verdade... comunitário, eu fui acho que agente foi. comunitário de saúde aqui em lembro disso. Hotel, agente comunitário, eu trabalhei ajudante, hoje é servente de pedreiro que chama, né? Isso. Eu trabalhei já de balconista, trabalhei já de vendedor em loja, uma rede de loja muito grande aqui do Pará, e no Amapá também. Eu trabalhei, já vendi chopp na rua, já vendi pão, então, várias funções aí, pintor, outra relação de trabalho. Mas aí depois que a gente entrou aí para a educação, a gente seguiu só nessa linhagem da educação, então daí até... Te libertou de verdade, né? Assumimos aquele chamado, né? Que Deus nos propôs e a gente está continuando. Então tá, já falamos já da relação, como tu vê, né? O trabalho em outros empregos fora, foi o que tu falaste para nós. E como foi que aconteceu a primeira experiência, né? O chamado para o campo, porque tu ministrou aula só no campo, eu acho, né? Como tu está no campo até hoje, se salvo engano, então tu ministrou só para o campo, não teve experiência com cidade. Então a nossa realidade é campo, né? Inclusive é uma das exigências aqui do programa, do canal, é justamente pegar aquelas amizades, aqueles professores que já vêm de campo, quando a gente está contando a história, a gente está conhecendo um pouquinho mais, então foi isso. Tu lembra, Ronaldo, do início do trabalho na primeira escola ainda, a localidade? Sim, tu lembra dessa localidade? Eu citei ainda há pouco, né? Foi na Vila Moraes. Vila Moraes, né? Eu não lembro a escola, o nome da escola. Eu lembrei de um fato importante aqui agora, uma experiência importante que eu vivi contigo. Eu acho que eu estava em 2009, logo que eu entro em 2009 na educação, né? Logo que eu entro na educação, uma das minhas primeiras viagens é lá para o Alto Pacajá. Então é Cachoeira, eu só esqueci o nome da escola agora. Eu acho que numa dessas viagens que eu vinha ou eu ia, tu vinha de lá, tu estava lá já. E aí nós começamos a bater um papo lá, então eu já lembro, tu já desde 2009, tu já estava pegando algumas comunidades, localidades bem distantes de Portel, né? Para quem conhece Cachoeira, 16, 17 horas, então foi por lá que tu conhece nessa comunidade, né? Isso, né? Eu já estava há algum tempo já na educação, né? A gente se conheceu para lá, realmente, eu estava ali no sistema modular de ensino. Tu tem quantos anos de educação, não? Olha, mais ou menos 23 anos. 23 anos de educação. Do campo, né? Eu tive uma única experiência aqui com trabalhar na cidade, foi quando uma professora chamada Rosa Alice, que é até minha cunhada, né? Ela se ausentou um tempo e aí eu comecei a trabalhar aqui na cidade, no lugar dela um tempo, mas foi uma coisa rápida. Legal. E uma das coisas do campo é isso. A educação ela é incrível. A educação sempre tem, eu falei no outro vídeo, volto a falar agora, é difícil tu entrar para a educação, mas depois que tu entra, se tu tem vontade, né? Se tu tem aquela força, se tu quer fazer a diferença mesmo, ela te envolve e tu vai aos poucos te libertando, a tua mente ela vai
pegando outros focos e realmente vai acontecendo o processo que a gente tanto deseja, né? Aquele processo de ensino, de aprendizagem, da troca do conhecimento. E só que campo não é para todo mundo. O campo não é para todo mundo. E a gente passa muita dificuldade. E essa dificuldade que eu queria saber de ti, quais foram no começo a dificuldade, os desafios, os contratempos, porque são muitas, a gente tem. Então eu queria que falasse um pouquinho da tua dificuldade, naquele primeiro momento que tu vai, né? Isso, na época que eu iniciei o secretário de Educação em Portela, no município de Portela, era um amigo nosso chamado Beni, que ele até partiu, né? Beni, eu lembro do Beni. E aí, quando a gente iniciou o trabalho no campo, no interior, né, nas escolas ribeirinhas, ainda havia muito a necessidade de trabalhadores da área da educação para ir trabalhar lá, para ir no campo. Então, quem tivesse formação na área de magistério e quisesse trabalhar, era chamado e assumia, né? Naquela época, diferentemente de hoje, que se tornou nucleação, dividido por núcleos, naquele tempo eram só 4 diretores, um para cada rio. E aí o professor mesmo levava a alimentação escolar, o professor mesmo, quando não tinha servente, ele fazia alimentação, pedia ajuda. Então a gente passou por todos esses processos, né, educacionais até chegar hoje. A gente diz assim que esse desafio que a gente traz como bagagem de experiência é importante. E muitos profissionais dentro da sua área, da sua carreira de magistério não passaram por isso. É por isso que é importante a gente fazer esse feedback, até mesmo para que outros colegas nossos que hoje são professores e não tiveram essa experiência, eles possam perceber quanto a gente já passou aí de dificuldade. Eu lembro, Ronaldo, que a minha primeira experiência é nova, né? Eu teve um convite de um projeto pelo meu amigo, eu até comentei, eu já gravei outro vídeo aqui falando, eu comentei, foi o meu amigo, o Carlos Alberto, o professor Carlos Alberto, que é o Nico, né? O Nico, ele me fez o convite e eu fui no módulo. Só que eu não pensava que o módulo ele andava tão longe, né? Então foi um desafio muito grande eu passei no módulo quase 10 anos de módulo. Então eu passei por muita luta, muito desafio no começo e cheguei, na minha primeira viagem, quando eu cheguei lá, eu quis voltar. Eu digo, eu vou voltar que campo não é para mim. Mas eu fui analisar, fui pensar, fui ver que o projeto é um projeto sério e lá a gente passou 10 anos no módulo. E então para mim foi algo muito especial que aconteceu depois, dentro do módulo, que eu consegui fazer dentro do módulo uma família, né? E a gente deu certo, o projeto deu certo, mas no começo foi uma luta, as viagens, é uma realidade totalmente diferente da gente, né? Então tem isso, né? O desafio, a luta fazem parte. Uma história, Ronaldo, algo que marcou naquela comunidade, uma história que te chamou a atenção, que ficou na tua mente até hoje. Eu sempre conto uma, que quando eu cheguei na primeira escola minha, foi 2 coisas interessantes que aconteceram de meio ruim, né? Primeiro foi em cima do giral, acho que na terceira noite, eu acho, que nós estávamos lá no alto do Pacajá, tinha uma cobra em cima do giral. Nós fomos levantar a porta, a janela do giral, né, que lavava a louça, tinha uma serpente lá no canto. Aquilo deu choque aquilo. Uma outra vez foi no Napu, eu cheguei umas 6 da tarde, nós agasalhando as valizas, amarrando a rede na escola, tinha um escorpião entre a brecha da porta, e quando eu pisei, né, na tábua, o escorpião deu uma picada aqui, eu não dormi aquela noite, e foi uma noite de pavor e de horror para mim. Então tem essas histórias. Lembra alguma que marcou esse período teu? Olha, assim, de histórias assim, nesse sentido aí tem muitas, né? Mas a história do educador, do profissional que trabalha com a educação do campo, ela é marcada não somente por esse acontecimento, né? Eu pelo menos sou uma pessoa assim, mais que procuro guardar comigo as experiências pedagógicas. As experiências pedagógicas são muitas também. Elas são múltiplas. E por elas serem múltiplas, assim, a gente traz a alegria de já ter professores hoje, educadores, que passaram sala de aula com a gente, que hoje a gente tem o privilégio
de ver eles atuando também. Sim, sim, muitos alunos, né? Mas eu lembro de lá numa vila chamada Bacuri, lá que também estaria um símbolo de cobra no meio dos alunos. Mas são tantas, a gente trabalhou lá na última escola do Rio Pacajá, que é a escola, como é o nome da escola lá, estou esquecendo agora, no Alto Pacajá, a última escola já próximo da cachoeira, São Miguel Arcanjo, para lá é bastante diferente, vamos dizer que seja já bem no meio da Amazônia mesmo. E a gente lembra muito ali do Alto Pacajá. Canaã. Tem muita memória de lá, né? Canaã, Cachoeira, São Miguel Arcanjo, Cipual, essas escolas aí, a Siquel, né? ABC, que chama Siquel também, e Lelma, a gente já trabalhou tudo por aí. Isso. E aqui o Anapu, é lá pelo Sobradinho, né? Que Anapu é um rio muito fácil, questão de pescar. Exatamente. Onde tem muita pescada também. Eu lembro muito desses lugares e é bom, né? Essa experiência. Reforçar essas memórias, né? Ronaldo, a gente tem que entender também que a gente está nesse meio, a gente está no meio muito dinâmico da educação, né? A educação hoje é muito dinâmica, ela é um pensamento muito rápido, ela é muito ativa hoje, né? Ela é múltipla. E eu queria que tivesse um pequeno paralelo aqui, uma pergunta-chave, né? Com a educação antiga, tradicional, né? Essa educação já pós-moderna, essa educação da escola nova hoje, contemporânea. Então, fazer um paralelo entre o antes, né, e o depois, o hoje, dessa escolarização, dessa educação, como a gente veio caminhando até chegar aqui. E para mim a gente evolui muito, né, mas não pode também negar que a participação da escola antiga, né, da educação antiga, que foi muito importante. Isso, a gente fala em educação, a gente fala agora aqui especificamente do ensino, a forma de ensino, né? A forma pedagógica, como se trabalhava antes e como se trabalha hoje. Né? Digamos assim que há uns 20, 30 anos aí atrás, nossos avós ainda têm conhecimento de como era a forma de ensino. Isso. Quando o professor era o detentor do conhecimento, ele era o centro, né? Por isso ele mostrava, ele empunhava mais respeito, mais autoridade, e ele era o centro de todo o conhecimento. Então, a palavra professor vem daquele que ensina, entendeu? E o professor, ele tinha toda essa capacidade de conhecimento. Hoje, não se chama mais professor, mas educador. Por que mudou a nomenclatura? Porque o educador não é somente aquele que repassa conhecimento para que o aluno memorize, como era antes. Hoje o professor se torna educador porque, além de ter a capacidade de transmitir conhecimento, ele leva o aluno a discutir, a analisar, a criticar, a pensar, além daquele conhecimento que é transmitido. É o modelo desse educador nato de hoje, né? A gente tira. Mas, assim, ao meu ver, eu sou professor educador. Sim. Porque, de certa forma, tenho que ter entendimento e capacidade de transmitir um determinado assunto de uma determinada ciência no qual eu vou trabalhar com meus alunos. Com certeza. E aí, quando você passa na rua, ninguém vai chamar você de educador, mas de professor, aquele que ensina. E hoje nós não somente ensinamos, mas aprendemos e refletimos. E essa escola nova, ela propõe novos métodos de ensino-aprendizagem. Essa educação moderna, esse método de ensino, ele está mais voltado à questão democrática. Isso. Eu costumo dizer, fazendo esse paralelo, eu costumo dizer que a educação ela não tem uma receita. O dia que descobrir uma receita da educação, tu me mostra, então tu me vende, mas não tem uma receita de educação. A educação ela se faz lá no dia a dia, no cotidiano, trocando a experiência na escola nova, com um aluno novo, com uma parceria nova. Então é assim que se faz a educação. E aí a gente não pode também dizer que cada professor tem seus métodos, cada um tem os seus métodos para chegar onde quer. Então a gente passa por essa transição, né? Da escola tradicional, esse momento hoje,
e a gente vem se libertando. E o professor, é isso que eu falo, é aquele professor que está engajado, que está querendo, que está buscando, é aquele professor que é o pesquisador, né? O professor ele é o provocador de boas coisas, não no sentido da má coisa, mas provocar, mesmo instigar o aluno. E acabou aquilo que tu ia lá só depositava o conhecimento, como Paulo Freire fala, né? Vários estudiosos, críticos, teóricos, tu só ia lá deixar. Hoje não, hoje tem essa dinâmica, o professor, o aluno, o professor e o corpo docente da escola, existe esse diálogo, então melhorou muito, né? A gente vem avançando muito, então é positivo isso, muito positivo. Vida no campo hoje, qual escola, qual comunidade tu tá trabalhando, tu tá te engajando, tu tá desenvolvendo teu trabalho lá, qual é a escola, qual é a comunidade hoje? Olha, eu estou trabalhando ali no Rio Mandaquari. Mandaquari, conheço Mandaquari. Escola Salmo 19. Já foi lá, Mandaquari. É lá que está Salmo 19. Trabalhando lá. Só voltar assim um pouquinho, falar sobre a questão que não há uma receita, mas há os nortes. Sim. Há os nortes. Nós temos aí a nossa LDB, nós temos vários documentos, né, que estão respaldando. E já temos também o princípio da educação do campo, educação ribeirinha. Então o professor tem que estar comprometido. Com certeza. E dizer assim também, essa escola tradicional, o método de ensino tradicional, não é que ele não seja válido. Cada época da história da educação tem uma metodologia, tem um modo de ensino. Com certeza. Então foi muito válido para aqueles que estudaram. Hoje nós temos professores que passaram pela educação tradicional que são muito bons. Que tem uma capacidade de conhecimento muito grande, muito ampla. E tem hoje professores da era moderna que também são muito bons, que sabem como conduzir a educação. Verdade. Então a educação é aquilo que a gente fala, né? Qualquer um pode adentrar, mas nem todos vão ter a habilidade de permanecer, porque tem que exigir, a gente tem que se exigir, né, como educador, saber o que a gente está sendo e como é que a gente está conduzindo aquele grupo de pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. E aí, quando a escola ela prepara, por exemplo, o aluno para a vida, para ter uma formação pessoal e profissional, a gente olha assim, que país a gente vive, que tipo de pessoa do nosso país ele quer formar, que tipo de cidadão, que tipo de trabalho. Antes, por exemplo, se formava um cidadão para trabalhar nas empresas. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós estamos preparando o cidadão para ter uma formação profissional, tecnológica, uma formação política. Então, a criança está numa grande responsabilidade para a gente, não só a questão da alfabetização, né, mas formar realmente. Com certeza, formar de verdade. Ronaldo, o projeto para o futuro. Já estamos quase finalizando, já estamos entrando nos projetos, projeto futuro, perspectivas, seus anseios, objetivo para a educação para o final desse ano que está finalizando já, e perspectiva para 2025. Esse ano a gente está ali na Escola Salmo 19, né? A gente já fez alguns projetos no campo. Legal. E desenvolveu junto com as comunidades aí. Olha, quando a gente passa. O projeto é a chave da... A gente vai... o foco mesmo é a gente poder ter no final do ano nosso aluno mais seguro, né? Mais consciente do ensino que ele está fazendo parte. Exatamente. Então esse é o nosso foco, mas a gente faz alguns projetos, faz alguns eventos, né, na escola. Legal. E quando a gente vê que deu certo, a gente tem que agradecer a Deus. Eu não olho muito assim para frente, eu não faço muitos planos, mas no que a gente for inserido, a gente vai tentar fazer o melhor. A gente vai tentar fazer o melhor e vai tentar fazer com que as coisas deem certo. E graças a Deus tem dado certo. Muitas coisas na nossa vida. Que 2025 Deus esteja na frente de tudo, né? Principalmente da educação ribeirinha portelense. Com certeza, Ronaldo. Beleza. Ronaldo, uma mensagem, uma palavra para os alunos e professores de hoje, esse período que a gente vive tão... Os professores que estão chegando hoje, é aquilo, uma mensagem para eles aí. Olhar para as experiências daqueles que já estão atuando,
realmente buscar um preparo, né? Que tem que ter um preparo, toda pessoa que quer atuar numa área tem que se preparar, Sim. né? Tem que se planejar, tem que buscar o respeito e não deixar de ser uma pessoa ousada, né? Ousada no seu trabalho, ousada naquilo que quer fazer, né? E assim também os alunos eles têm que sonhar, eles têm que determinar o que eu quero para a minha vida, o que é que eu vou estar fazendo com esse tempo que eu estou gastando na escola, que eu estou me empenhando, para onde é que eu vou? E que tipo de professor eu tenho? Eu sempre falo com meus alunos, você está aí sentado fazendo o que nas cadeiras? Só está pensando que só esse momento aqui não, é uma sequência de momentos que vai te levar a alguma coisa. Se hoje eu estou, por exemplo, na educação do campo, e tem professores aí que foram meus professores, que eu me inspirei nele e consegui chegar a obter uma formação na área da educação, também eu espero com meus alunos, em qualquer área. Positivo. Então tá, Ronaldo, vamos fechar aqui. Eu programei aqui algo novo pra gente. A gente vai finalizar aqui com um bate-papo pronto, feedback, né? É um bate-papo pronto, eu vou te fazer 5 perguntas aleatórias e tu vai me responder essas perguntas na primeira coisa que vem na tua cabeça. E a primeira pergunta é sobre fé para ti, Ronaldo. E aí tu me responde o quê? Fé é Deus. Fé é Deus. Jesus Cristo. Filhos? Filhos importantes na hora certa e a gente ama muito, né? Estudo? Estudo tem que ser prioridade na vida do cidadão, sempre. Amor? Amor, sem amor, eu nada seria. Falta um momento. Deus para ti? Deus é tudo, né? É o começo, o fim, o presente, o passado e o futuro. Beleza. Pessoal, entrevistei aqui o meu amigo, agradecer já de antemão aqui a presença dele, aceitou o convite. Fazia dias que a gente estava com vontade de voltar ao programa e agora deu certo, viu? Ronaldo é um rapaz, um grande amigo nosso que está empenhado nessa luta nossa, como professor, como educador, e está engajado nesse projeto de educação. Quero te agradecer, Ronaldo, pela participação, por tu abrir o teu coração para nós aqui, contar a tua história, contar a tua experiência de vida, contar sobre esse legado que tu está deixando, que eu acredito que tu te conhecendo muito bem, tu é um ótimo profissional, então todos nós estamos deixando um certo legado na educação. Te agradecer. Eu agradeço, Sandro, pelo espaço também, né, por convidar a gente. Isso aí. Agradeço a Deus, agradeço pela minha profissão, né? Ser professor realmente do campo é um grande desafio. Ser educador hoje, nos dias atuais, requer de nós muita dedicação, requer de nós muita entrega. E agradecer mesmo, dizer que a gente é uma honra, né? Poder falar um pouquinho. Não dá para falar tudo, porque é tempo curto e também não dá para analisar tudo, mas dá para contribuir com alguma coisa. Tá? Então, muito obrigado e que Deus abençoe o teu programa e dos outros amigos que vêm. Minha história, tá? Pessoal, obrigado. Fica ligado no canal aí, mais histórias vão vir, a gente está só se organizando ainda, mas obrigado e fiquem com Deus, é Deus na frente e a gente vai atrás com a educação, fazer educação. Ronaldo, valeu. Obrigado aí por você, certo.